Olá, Christian Magalhães aqui para mais um encontro nosso da jornada Fale com a Câmera. Tem sido um encontro fabuloso, a cada dia eu me realizo mais aqui com vocês. Hoje vai ser o nosso quarto encontro, a gente vai falar por que você deve gravar vídeos. Eu estou lendo um livro que se chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e ele traz essa ideia de que o porquê é o que nos sustenta na caminhada. Boa noite, Érica, com alegria, benção, Pai, seja bem-vindo, Ana. Pessoal, sempre faço esse convite, Luana, que vocês encaminhem essa live para pessoas queridas, que cliquem no aviãozinho, que cliquem aqui no coração com muita força, pode vibrar a tela do celular para indicar para o Instagram que essa live aqui está transmitindo coisas boas, que vocês comentem, reajam, tragam suas perguntas. Vocês já devem ter percebido como que eu sou atencioso com os comentários. Eu acredito que sozinho eu não faço nada. Eu poderia disponibilizar esse curso gravado, mas essa interação, essa troca de energia aqui me faz muito bem. Boa noite, Dani. Vamos lá então. Hoje eu vou trocar com vocês por que fazer vídeos. Clarice chegou aqui agora, só vou abrir um pequeno parênteses. No ano passado eu fiz uma jornada gratuita aqui no perfil e a Clarice me apresentou uma pessoa chamada Arthur. Essa pessoa deve ter uns 6 anos, a Clarice me corrige, chegou o Arthur aí. E você, Arthur, foi uma pessoa que me alegrou muito de ter comigo, porque o Arthur, mesmo com essa idade, ele viu o benefício nessa live. Ele deve ter chegado, foram 7 dias de live nessa ocasião. Boa noite, Helena. Ele deve ter chegado no 3º dia e ele ficou até o final com a gente. Daqui a pouco ele manda um dinossauro, um hipopótamo aí. E eu gostei muito dessa troca porque eu acredito que uma mensagem que não é simples, ela merece ser dita, mas quando a gente encontra simplicidade, que é o mais alto grau da sabedoria, né, o mais alto grau da sofisticação, eu acredito que a gente deixa 4 anos, me surpreendi agora, o Arthurzinho com 4 anos conseguiu perceber o valor da minha live. Porque ela era rasa? Não, porque ela era simples. Eu trouxe para vocês um entendimento do filósofo Nietzsche, que ele nos diz que a gente não pode turvar as nossas águas, né? Tem muita gente que turva as próprias águas com um falar difícil, um falar técnico, e o meu objetivo é que a minha fala seja cristalina, que não exista nenhum ruído entre a minha pessoa e a sua, e que a gente possa transmitir ao longo desses dias a sensação que você está a realmente um passo de gravar o seu vídeo. A Stephanie disse aqui que o sonho dela é gravar sem vergonha. A gente trouxe o que é a vergonha e como que a gente trabalha ela na live de antes de ontem. E a vergonha, ela é um processo em que a gente leva mais em conta a opinião dos outros do que o nosso próprio sonho, como a Stephanie colocou aqui. O Estúdio JC disse que está parando a live. Digam para mim se é a conexão dele ou dela ou se com você está travando também. Mas a covardia, Stephanie, a gente trabalha num contexto de reflexão e amadurecimento, num contexto de reflexão e experiência. É amadurecendo que a gente lida com a vergonha. Boa noite, meu amigo Diego. E dizer que eu tenho vergonha hoje de fazer essa live aqui, eu acho que não, porque como eu estava dizendo, a vergonha ela é quando a opinião dos outros tem mais valor do que os nossos sonhos. E o meu sonho é tão valioso que eu não tenho dívida com vocês. Nós falamos sobre as dívidas. Caso você não esteve presente em alguma live, me chama aqui no inbox que eu mando o resumo, o material complementar que eu estou confeccionando. Todo dia eu acabo a live e eu sento para fazer o meu material. Um dos responsáveis por esse movimento está aqui, é o Diego. O Diego, ele me ensinou, teve uma vez que ele me falou assim: Christian, quem acompanha o movimento de lives no seu perfil consegue ver uma riqueza que quem vai no seu feed, quem visita o seu perfil, não vê. Você tem um convite de produzir esse conteúdo também em posts. Existe uma modalidade de post que se chama carrossel, em que a gente consegue colocar várias fotos em um único post, de um modo que a pessoa vai deslizando o dedo e a gente consegue contar uma história mais aprofundada naquele mesmo post. E aí a gente complementa na legenda. Hoje eu vou falar uma coisa, e essa coisa é um gráfico da aprendizagem
E eu vou transmitir para vocês por que é valioso fazer um vídeo, por que é valioso produzir esse conteúdo assim. Mas eu estou dizendo isso só em gratidão porque foi esse movimento do Diego que me fez me acostumar antes para que na jornada eu consiga encerrar aqui e diante dos prints que vocês tiram, compartilhando o que vocês mais gostaram, isso é muito importante para mim, eu consigo sentar no meu computador e em 30 minutos, 40 minutos confeccionar o material naquela qualidade que vocês estão vendo. Carol, eu também estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E, gente, quem observar esse material que eu estou mandando lá, vai ver que não tem girassol, vai ver que a identidade visual ela não está presente naquele material e eu vou dizer o porquê. Se eu quisesse fazer um material que realmente me representasse, esse material ia ficar disponível daqui 2 meses. Então, aquela máxima, feito é melhor que perfeito, pode ser observada nesse material. Eu fui no Canva, escolhi um template liso e limpo que eu conseguisse transmitir a mensagem e isso é o suficiente. Eu vou editando dentro do Canva, trazendo as informações que eu quero, mas esse refinamento estético não é para agora. Depois eu posso até me debruçar sobre esse material e preparar uma coisa que me represente mais. E é o que eu estou falando sobre os vídeos com vocês, viu, gente? A edição não é para agora. A edição é importante e, como eu disse para vocês, assim que eu puder manter alguém que possa editar os meus vídeos, sem dúvida alguma eu vou fazer. Mas para mim hoje, produzir vídeos e produzir conteúdo é o crucial. É o que move esse meu negócio, que é o diálogo com o Christian. Então essa live de hoje é para eu transmitir para vocês, para eu sensibilizar vocês da importância de a gente vencer essa vergonha e produzir vídeos. Eu acredito que tem 2 perspectivas que eu posso abordar. A primeira é uma perspectiva coletiva. Eu disse para vocês que comunicação significa comunicar, tornar comum. Helena, isso que você não conseguiu imprimir é o planejamento. Esse é um material extra que eu disponibilizei, que eu senti que poderia ajudar no momento de vocês, a partir da pergunta, da participação de alguém aqui. Não se preocupa, não é para hoje, não é para amanhã. Inclusive você vai ver que quando você sentar para preencher, você vai precisar de mais de 1 hora para preencher, eu acredito, porque demanda uma reflexão muito grande, demanda memória, ele pede para a gente acessar a nossa agenda física ou do celular e entender o que rolou no ano passado. Então, dedica um tempo para isso, sabe, Helena? Não se preocupe. Mas aqui hoje, então, eu vou abordar com vocês 2 questões do porquê você deve gravar vídeos. Primeiro é o compromisso coletivo que a gente tem, né, do servir. Eu disse para vocês que trabalho deriva de tripalium, que significa tortura, e que não é para a gente trabalhar com vídeos, é para a gente servir com vídeos. Quando você identifica uma coisa que você faz, se sente bem fazendo e ainda beneficia outras pessoas, eu entendo que o vídeo hoje, para a nossa sociedade, ele é a ferramenta ideal para a gente fazer isso. A gente conversou que esse girassolzinho aqui, que é a nossa câmera, ele não é nosso inimigo, ele amplia a nossa mensagem e ele está ao nosso favor para a gente servir. Então essa é uma das bases, a base coletiva, comunicação, tornar comum, tornar comunitário, trazer para a comunidade. E a outra perspectiva que eu vou usar esse quadro hoje para desenvolver com vocês é a perspectiva individual. O porquê que você, enquanto pessoa, deve produzir vídeos, ou melhor, deve não, né? Eu não quero que vocês tenham nenhuma dívida. Mas por que vocês podem? Por que eu quero que vocês saiam dessa live com sede de produzir um vídeo? É o seguinte, gente, eu acredito, produzindo conteúdo, eu desenvolvi um pensamento de que o conteúdo, tudo que a gente escuta, já viram aquela expressão que entra pelo ouvido e sai pelo outro? É mais ou menos a partir daí que eu vou seguir. Tudo que a gente escuta, se a gente não dá alguma razão, algum motivo para isso, a gente se esquece com muita facilidade. E a analogia que eu trago para explicar essa questão é que eu imagino que dentro da nossa cabeça tem um moinho de água, com aquelas pás, e quem já viu um moinho de água pôde perceber que a água entra por um canto, movimenta as pás, desde que o outro lado esteja aberto, né? Senão a água vai empoçar e vai escorrer por onde ela entrou. É o que acontece quando entra por um ouvido e sai pelo outro, ou escorre pelo esse ouvido mesmo. Mas quando a gente aprende, ouve, lê, sem o objetivo de produzir, de reproduzir, de cocriar, esse conhecimento ele evapora, ele se perde. Mas quando a gente abre esse canal, a vazão,
A água, por si só, ela tem por onde fluir e ela movimenta essas pás que a gente tem na cabeça. Então eu peguei o quadro para eu explicar para vocês. Eu não sou desenhista, então vocês vão perceber que é com muito carinho que eu vou trazer, muito capricho. É o melhor que eu posso fazer hoje, com as condições que eu tenho hoje. Mas vamos imaginar que a nossa cabeça, ela é assim. Vou pôr um nariz grande aqui para parecer comigo, uma boquinha, o meu brinco e o meu cabelo. Esse aqui sou eu. Quando eu escuto alguma coisa, quando eu consumo alguma coisa, e aqui pelo ouvido eu quero representar o escutar, o ler, o ouvir, assim, tudo que a gente consome de alguma forma, tudo que a gente vê. Se eu não abro esse canal aqui, isso fica empoçado aqui. E empoça até que evapora e eu me esqueço. Agora, entendendo que aqui dentro existem algumas pás do moinho de água, e aí a gente tem algumas pás aqui, e essas pás, se a gente abre esse canal e traz para o mundo, por meio da escrita, por meio da poesia, por meio da dança, por meio do falar, por meio do ensinar, por meio do desenhar, se a gente abre esse fluxo, a água, ela corre aqui. Só que eu entendo que ela não corre nessa direção. Eu entendo que ela passa por aqui primeiro, e no que ela passa aqui, ela movimenta o moinho de água, e quando movimenta a pá lá dentro, a gente acessa memórias, a gente acessa pensamentos, e é legal que quando a gente cria esse compromisso de passar algo para frente, existe um compromisso de a gente querer servir, como eu tenho falado esses dias. Então, antes dela sair, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou buscar alguma referência associada, eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou buscar por uma palestra. E aí essa água, ela representa aquilo que eu falei para vocês, que o que eu falo, do jeito que eu falo, só eu falo. Então, essa água, só o meu moinho de água é capaz de fazer. A sua água, só o seu moinho de água sabe fazer. Então essa analogia é o seguinte, eu li, se eu não passar para frente, isso evapora. Se eu tenho o compromisso de ensinar alguém, ajudar alguém, escrever sobre, eu movimento o meu moinho de água e, consequentemente, eu vou reter mais essa informação. Vai passar o tempo, eu vou me lembrar melhor sobre ela e como tem a questão da pesquisa, do comprometimento em trazer mais e melhor daquilo que eu consumi, eu vou criando senso crítico. É o que me faz questionar o que eu estou ouvindo. Mas não é aquele questionamento raso. Ah, por quê? Para quê? Discordo. Não, é um questionamento. Isso vem de onde? Como que eu faço? Xadrez disse aqui, não basta informação, tem que saber passar a informação. Eu tenho dificuldades nisso, como posso melhorar? Então, na oratória, a gente tem dois grandes objetivos. A gente tem o objetivo de ser interessante e o de ser didático. Não adianta eu descer de helicóptero aqui e vir de terno, como eu vim ontem, se quando eu abro a boca eu não tenho nada para transmitir, ou eu transmito isso de uma forma muito confusa ou muito turva, como diz o filósofo Nietzsche. Da mesma forma, não adianta eu ser didático se o meu corpo não cativa a atenção de vocês, se a minha fala ela não dá motivos, ela não é interessante, se eu tenho aquela voz que dá sono nas pessoas, se eu fico olhando para baixo o tempo todo. A gente vai ter uma live para a gente falar sobre a comunicação não verbal e como ser interessante na fala, mas são esses dois ingredientes basicamente que você precisa, xadrez. Sempre que você quiser gravar um vídeo, sempre que você for conversar, você pensar de que forma eu posso ser interessante e didático. É a pesquisa que nos torna didático e é o hábito, é a busca que nos torna interessante. Thaís perguntou como abrir a comporta após passar o moinho. Fazendo posts, Thaís, como você fez do seu poema, trazendo para o mundo, compartilhando. Quando a gente vê alguém tendo alguma dificuldade, se aproximar para ajudar, comentar nos posts dos outros. Tem toda essa construção que a gente abre a comporta, lidando com a vergonha, basicamente. Posso pedir para explicar novamente? Achei foda o jeito que eu falo, só eu falo. Então, Tato, eu estava explicando que é um moinho de água, o que a gente ouve e não
cocria e não cria com, evapora. Mas quando a gente tem o compromisso de cocriar, de trazer para o mundo, trazer para a comunidade, comunicar, a gente tem esse compromisso por saber mais e melhor. Isso circula as pás do nosso moinho de água aqui dentro, que revira a nossa cabeça e faz com que a gente crie mais propriedade sobre o que a gente está falando. Isso se torna um hábito, tá, gente? Talvez vocês estejam se perguntando, nossa, mas como é que eu vou abrir essa comporta? Eu vou abrir de quanto em quanto tempo? Sabe quando a gente está no pasto? E aí tem outra analogia, e meu pai que me contou essa analogia quando eu era bem pequeno e produzindo conteúdo, a minha pazinha mexeu, eu lembrei dessa conversa e veio o estalo. Quando a gente tem o pasto e uma vaca, ela atravessa daqui, a vaca está aqui, e o rabinho da vaca. Se ela quiser chegar numa árvore aqui, vamos supor que essa vaca gosta muito de comer maçã. Se ela passar por aqui uma vez, eu vou riscar bem fraquinho porque não é para marcar mesmo. Não vai marcar. Se depois ela passar por aqui, não vai marcar. Mas se dia após dia ela for escolhendo passar por esse caminho, ir e voltar, ele se torna uma tendência e ele vai se solidificando. As trilhas neurais que a gente tem na cabeça funcionam assim e é assim que a gente consolida um hábito. Quando a gente consolida o hábito de abrir a comporta, o hábito de comunicar, isso se torna um hábito. A física diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então é a gente imaginar que essas pás que elas circularam em algum momento, elas tendem a continuar circulando quando a gente vai colocando energia e circulando energia nela. Isso faz, gente, com que uma coisa incrível aconteça, que é a hora que eu vou conversar com meu amigo Douglas sobre alguma outra coisa, a pá mexe uma memória, mexe um pensamento e eu tenho uma ideia. Eu disse para vocês, todo mundo tem boas ideias, mas nem todo mundo registra as boas ideias. Então a gente tem que andar com um papelzinho ou com um celular. Eu faço muito isso. Por algum tempo eu tive o apelido de Faustão, porque eu sempre andava com um monte de papel na mão, anotando um monte de coisa, igual quando ele vai apresentar o programa, porque eu não queria perder nenhuma ideia, nenhum planejamento, nenhuma meta. E aí a gente vai assistir um filme, a gente tem essas ideias. A gente vai conversar com alguém, a gente tem essas ideias. A gente vai ver um documentário, vai ouvir uma música, vai passear. Tudo vira insumo, tudo mexe a nossa pá e a gente começa a fazer várias associações. Então, quando eu disse para vocês que eu quero que vocês saiam dessa live doidas e doidos para gravar um vídeo, é por causa dessa engrenagem que a Maria trouxe aqui, que ela vai se movendo. E aí a gente fica com essa cabeça de alguém que reflete, de alguém que produz, de alguém que tem senso crítico, mas que aplica. Porque só o senso crítico sem aplicação, para mim, não traz amadurecimento. E a aplicação constante sem senso crítico também não trazem o amadurecimento. Então esses dois ingredientes juntos nos amadurecem e de quebra vai quebrando com a vergonha, porque é o que eu disse para vocês que faz com que a gente perca a vergonha. Meu rolo da câmera lotado, mas não abre a comporta, certo? Então, Tato, com todo o respeito eu digo que está errado, né, gente? A gente tem que abrir a comporta da galeria do nosso celular e trazer para o Instagram, e aí fica armazenado aqui e a gente apaga lá. E Tato, só uma dica pontual, existe uma modalidade no YouTube que a gente consegue subir um vídeo como não listado. Esse jeito de subir um vídeo, o vídeo fica armazenado na nuvem do YouTube, ou seja, ele vai comer a memória lá do YouTube, não é a do seu celular, e faz com que você possa apagar esse vídeo. Como ele é não listado, as pessoas que forem no seu canal, elas não vão ver que esse vídeo existe. Só as pessoas que você mandar o link. É um truque legal para você esvaziar a galeria, mas no final da jornada, a minha caminhada é que a sua galeria ela jamais se preencha, porque você não vai ter que gravar 15 vezes o mesmo vídeo antes de publicar. Carol disse que faz isso, anda com papéis para anotar tudo e também faz áudios para si mesma com as ideias. E a Fabi, a Fá.bidutra, disse que tem o hábito de anotar as ideias, mas depois fica as ideias soltas, não consegue linkar tudo. Então, Fá.bi, imagino que seja Fabi, eu anotava as coisas em papéis esparsos, papéis separados. E reparem, gente, que eu disse esparsos. E o meu próprio carinho me traz a ideia de que nem todo mundo sabe o que é esparso.
e ninguém tem a obrigação de saber. Então a didática está nesse movimento de dar um passo para trás e fazer o que o filósofo, xadrez e filosofia hoje está gostando, né? O filósofo Habermas fala de um plano de fundo coletivo. Nesse plano de fundo coletivo, ele é onde a maioria dos saberes se encontram, onde a maior parte das pessoas se encontram. Então é indicado que a gente se comunique nesse plano de fundo coletivo para que a nossa fala seja acessível. Esparso não é acessível. E eu não estou aqui para falar bonito. Eu não quero que a admiração de vocês venham desse lugar de nossa, eu não entendi quase nada que ele falou, ele deve ser inteligente. Mas Cindy, eu entendi tudo que ele falou. E ele é inteligente. É essa a sensação que eu quero causar. Mas, quando eu disse das folhas esparsas, o que eu tenho feito, Fabi, é reunir tudo num bloquinho. E como eu sou visual, eu comprei um bloco amarelo para trazer a ideia, desenhei até o meu girassol aqui, da minha fotinha. E aí as ideias relacionadas com esse projeto estão todas aqui. Eu preciso de um pouco de energia e atenção para fazer esse link, mas menos do que quando é aquele tanto de folha emaranhada que fica difícil de a gente consultar depois. Deixa eu ver aqui. Kleber disse: Christian, como a admiração por nós mesmos auxilia na nossa caminhada. Eu e Kleber estávamos conversando e eu disse que quando a gente se admira, nada é capaz de parar a nossa caminhada. Quando você admira uma criança, quando ela vai aprender a andar, você não vai medir esforços para empoderá-la e ajudá-la. Mas quando é com a gente às vezes tem alguns resquícios de babaquice. Nossa, Christian, ninguém comentou seu vídeo. Hoje tem menos pessoas do que nas outras lives. Você não é bom o suficiente. A aula de hoje não está legal. Aí entra aquele pessimismo ilusório e que nos sabota, que nos faz acreditar que nós somos menores do que nós somos. Humildade não é humilhação. Humilhação é eu me colocar menor do que eu sou. Eu estaria me humilhando se eu pensasse assim. Da mesma forma, eu também não posso me colocar maior do que eu sou. A conexão, ela só acontece no mesmo plano. Se a gente tem um cano aqui e um cano aqui, para eles se conectarem, para a água transmitir, para ele comunicar um com o outro, eles têm que estar no mesmo plano. Então, se eu estiver acreditando que eu sou mais do que eu sou e vocês aqui, a gente não se conecta. Se eu estiver achando que eu sou menor do que eu sou e vocês aqui, a gente não se conecta. Mas, quando eu me admiro e eu entendo o tamanho que eu tenho, ninguém me para, porque eu estou no mesmo plano que vocês. Trabalho em uma loja de pijamas, fico travada só de imaginar que vou travar uma peça. Talvez a câmera, com a familiaridade que a gente trocou dentro do curso, a gente possa trabalhar isso, Amanda. Faz contato. Cara, eu gravo áudio no WhatsApp, criei um grupo com meu pai, excluí ele, é uma ótima. Então o grupo é só meu, chama Minhas Coisas. Alguém me ensinou isso, não lembro quem. É uma ótima ideia, Tato. E aí o seu YouTube vai ser meus vídeos, e você sobe lá e esvazia a memória do seu celular. A Elorá disse: aprendi ontem sobre anotar todos os nomes, ideias, mesmo as ruins, e depois avaliar tudo. Eu sigo um projeto aqui no Instagram de um cara que se chama Tiago, que ele tem uma perspectiva muito carinhosa, e eu me identifico com isso, em relação à criatividade. E hoje ele fez um vídeo muito especial no YouTube, Elorá, que ele estava falando que quando a gente vai brincar de Lego são aqueles blocos de montar. Existem duas perspectivas. Uma é a gente esvaziar a caixa de Lego no chão e, diante de todas as peças, a gente montar a obra que a gente quer. E a outra é a gente tirar pecinha por pecinha, só aquelas que a gente acha que vai ser necessário. É isso que a gente faz com as ideias. A gente não respeita as ideias, a gente não dá uma chance para elas. Então essa sua ideia, essa sua tática de anotar as ideias sem fazer esse crivo, ela é fantástica porque aumenta muito o espectro de possibilidades. E aí depois você vem com esse senso crítico, com a análise e julga qual é melhor, qual é pior. Mas na hora de criar, a gente tem que divergir, a gente tem que ampliar o nosso leque. Depois que a gente criou, a gente converge e aí a gente analisa dentro desse leque aberto o que tem valor para nós e o que não tem. Se a gente faz isso antes, a gente vai desperdiçar ideias e desperdiçar conteúdos.
Adora um caderninho também, que bom. E Kleber adora a compaixão, a autogentileza leva essa engrenagem de ideias a girar com a mesma gentileza ao outro, né? Maria, vou printar isso daqui. Eu e a Maria temos uma live sexta agora, vai ser às 4 horas, 16 horas, e depois eu compartilho aqui para a gente trocar uma ideia. Eu vou passar agora e mostrar para vocês um gráfico. Eu anotei esse gráfico aqui e vocês não vão conseguir talvez ver os números, mas eu vou mandar no material complementar depois e aí dentro do material eu apresento para vocês. Eu só quero que seja um amparo visual para nós e esse gráfico ele se chama pirâmide de experiência, pirâmide de aprendizado de um cara que se chama Edgar Dale. Em 1969 ele fez um estudo para analisar, depois de 2 semanas que os alunos tinham contato com alguma coisa, qual que era o índice de retenção, o índice de como a galera memorizava e tinha acesso ao que ela aprendeu. De acordo com essa pirâmide, o que a gente só lê, daqui 2 semanas é provável que a gente lembre de 10% daquele montante. Depois, logo depois do ler, a gente tem o ouvir. O que a gente ouve, um podcast, um áudio, alguém dizendo algo sem a gente participar, a gente tem 20% de retenção. Depois é o ver, que é quando a gente vê um gráfico como esse, que eu vou mandar um material para vocês, que é quando a gente vê uma imagem, a gente consegue reter 30% depois dessas 2 semanas, de acordo com esse estudo feito em 1969. Existem várias críticas a esse estudo, mas a ideia dele prevalece. O que se critica é que talvez não seja uma porcentagem absoluta, mas porque inclusive tem pessoas, né, que são mais visuais, mais auditivas, mais audiovisuais, mais sinestésicas, mas a ideia é que a gente possa conglomerar tudo isso. E Diego, novamente, obrigado pela nossa caminhada, porque ela me deu muita clareza para trazer isso para vocês. Inclusive no nosso encontro de semana passada a gente falou um pouco sobre essa questão. O que a gente ouve e lê, 50%. Então essa aula que vocês estão ouvindo e vendo, a chance é que daqui 2 semanas vocês se lembrem de metade do que eu vou falar aqui. Ainda mais, gente, como quem for professor aí, cogite sempre estruturar um material complementar, como é o que eu estou fazendo e enviando para vocês, porque ajuda que daqui 2 semanas vocês se lembrem do que eu estou falando. E por que eu preciso preocupar com isso? Porque é o fato de você se lembrar, de eu me tornar marcante para você, que vai fazer com que você compre algum produto que eu oferecer para você, que vai fazer com que você me recomende para outras pessoas e que vai fazer com que eu transforme mais a sua vida, que é o que eu estou querendo com essa jornada. Depois, a gente tem que quando você diz sobre aquilo que você estudou, e aí a gente já entra numa outra perspectiva, até aqui o ler, o ouve, o ver e o ouve e lê são perspectivas passivas. É o outro trazendo e a gente consumindo. Até aqui a comporta está fechada. A partir do momento que a gente abre a comporta para o moinho de água circular, aí a gente tem uma quantidade, uma estimativa, segundo esse estudo, de 70% de retenção. Se você se comprometer a debater sobre a aula com alguém, a conversar, a elaborar dentro da sua cabeça sobre isso, a chance é que você retenha 70%. E na base da pirâmide aqui, que é o mais importante que eu quero trazer para vocês, dentro das perspectivas ativas que a gente pode encontrar, tem o diz e o faz. É a pessoa que fala sobre aquilo e a pessoa que aplica aquilo. Por exemplo, eu fiz a oficina do Diego, Rota da Conexão. Se eu ver aquela oficina, fechar o meu caderno, fechar o meu computador e ir embora, eu vou lembrar aqui de 30%, 50%. Mas, assim que acabou a aula, eu peguei, abri o meu Trello, que é um programa que ajuda muito na gestão de projetos, e comecei a aplicar aquilo que ele falou. Então, é muito provável que até hoje eu me lembre da aula dele, como de fato aconteceu. Então, a perspectiva
é que se você aplicar na prática e ensinar, o seu índice de retenção vai ser de 90%. Voltando no assunto dessa aula, que eu vou fixar aqui para quem chegar depois, porque você deve... Por que gravar vídeos? Você não deve nada, né? Por que gravar vídeos? É por isso, gente, porque quando a gente grava vídeo sobre algum assunto, a gente está ensinando, a gente está praticando. Então, a estimativa, segundo Edgar Dale, é que a gente retenha 90% daquele conhecimento. Então, se você é um profissional que atua na área, se você começa a gravar vídeos e a compartilhar o que sabe, o que acredita, ou até o que está aprendendo, é muito comum a gente achar que tem que ser perito em alguma área para ensinar, mas tem uma analogia de que nas artes marciais existem coloração por faixa. Então, se você é um faixa amarela em qualquer área, você pode ensinar o faixa branca a fazer aquilo. E olha que interessante, teoricamente a gente pode achar que o faixa preta ele vai ensinar de uma maneira muito melhor, mas a gente vê, e não é comum a gente observar professores que são pós-doutores na área e não têm tanta facilidade de ensinar, ou os alunos eles não se identificam tanto com a didática daquele professor ou professora, porque esse faixa preta passou há tanto tempo atrás pela posição de um faixa branca, que às vezes ele não lembra das dificuldades que são comuns, do jeito que mais gosta de aprender, e diversas coisas mais características assim. Quero dizer e quero te empoderar que ainda que você não seja faixa preta, tem muito faixa branca precisando daquilo que você tem para trazer, para aprender de uma forma mais fácil, para se conectar mais com aquilo que você vai trazer. Quando a gente começar a produzir conteúdo e assumir essa postura, eu quero transmitir tanto para colaborar com o coletivo, quanto para me desenvolver enquanto pessoa, colaborar com o meu autoconhecimento, pode ser que você se depare com uma situação que eu vivenciei, que foi a de que, meu Deus, se eu for produzir um vídeo que seja por semana, que não é um número tão exorbitante, um ano tem mais ou menos 50 semanas, vamos supor, nossa, 50 vídeos, o que eu vou falar durante 50 vídeos? Se eu tive essa concepção, foi porque, de acordo com essa outra teoria que eu falei com o Diego no nosso encontro passado, que é o gráfico de Dunning-Kruger, o efeito de Dunning-Kruger, existem dois lados desse gráfico aqui. Um lado é o da nossa autoconfiança, o quanto que a gente se sente bem para falar sobre alguma coisa. E o outro é o quanto que a gente efetivamente sabe, quanto que a gente tem de experiência. Então a gente tem um andamento do gráfico aqui. Quando a gente começa a saber alguma coisa, a gente começa a se sentir muito bem, muito bem, muito bem, até que a gente fala, eu sou o cara da oratória, não tem ninguém melhor do que eu. E se eu não parar de aumentar o meu conhecimento, eu posso ficar nessa posição a vida inteira. E olha que triste, é muito ruim a gente conversar com alguém que está nessa posição de arrogância, de achar que sabe tudo, que a visão dela é a certa, é a posição da verdade absoluta. Quando a gente começa a buscar por mais conhecimento, a gente começa uma descida do aprendizado. É uma descida do aprendizado porque a gente está aprendendo, porque o gráfico do aprendizado é o de baixo, a linha é a de baixo, só que a cada vez que a gente aprende mais, a gente confia menos em si mesmo. É aquela leitura do Sócrates, né? Só sei que nada sei. A gente começa a perceber, nossa, tem tanta coisa que eu nem sabia que existia, e agora como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer? Essa descida do aprendizado, ela culmina aqui embaixo, no Vale da Desilusão. É onde a gente acha que a gente não sabe nada, mas onde, de fato, a gente já sabe muito mais do que em relação a quando a gente começou. Então, é uma distância e, gente, só refrisando, eu acredito que não dá para ler o que está escrito aqui, eu vou mandar para você hoje à noite no material, mas esse Vale da Desilusão, ele tem um ponto positivo, porque é onde a gente soube, é onde a gente sabe o que efetivamente a gente jamais soube, tanto quanto naquele momento, só que o lado ruim é que é o pico mais fundo de onde a gente acha que a gente não é bom o suficiente, de que a gente é ruim. E novamente, se você parar aí, assim como é triste
ver alguém que para na arrogância e permanece naquele absolutismo, A ou B, a vida inteira. É muito triste ver alguém que para a caminhada no vale da desilusão e fala, gente, não é para mim, eu achei que ia dar certo, comecei o ano bombando, estava me sentindo cara, agora eu comecei a ver que tem outras pessoas que sabem essa ciência também, eu comecei a ver que o buraco é mais embaixo, que tem muita coisa para eu aprender ainda, não vou dar conta. Se você parar por aí, você fica ali no vale. Mas se você continua o seu movimento em busca de conhecimento, e voltando no gráfico anterior, lendo, ouvindo, fazendo, ouvindo e lendo, vendo, ensinando, a gente começa a reverter um pouco essa situação em um movimento que é a subida da experiência. A gente começa a efetivamente saber mais, o saber está nessa linha deitada aqui, e começa pouco a pouco a ter um pouco mais de clareza, que a gente é capaz de ensinar, que a gente confia em si mesmo, e aí as coisas começam a fazer sentido. Até que a gente assume um outro plano em que a gente relativiza a certeza. Eu posso estar certo e posso estar errado, então eu vou me manter em movimento, vou buscar por experiências para que eu possa continuar aprendendo. O nome da live de hoje é Por que Gravar Vídeos? Ju, talvez você está empossada em algum momento dessa caminhada e a gravação de vídeos vai aumentar a sua experiência, vai aumentar o seu conhecimento e fazer com que você comece a confiar mais em si mesma a partir do momento que você admire a sua caminhada. Como o Kleber falou, quando você se admira, ninguém te para, porque você está se contemplando, você está se empoderando o tempo todo. Cris, você dá conta, vai lá e faz essa aula, se prepara. A gente vai falar dentro da jornada a forma certa, ou melhor, a forma que eu vejo sentido de preparação. Minha mãe está dizendo, deitada horizontal. A gente tem esse lado que é o do conhecimento e esse na vertical, em pé, que é o da confiança. Então eu quero trazer vocês para esse lugar que a gente relativiza o conhecimento. É o que faz com que a minha fala o tempo inteiro seja essa que eu acabei de fazer. Para mim o certo, para mim o certo, a minha experiência me leva a acreditar que tudo isso traz um carinho para a fala que fica gostoso de ouvir a pessoa. Diego está dizendo, como diz o Cris, as coisas só fazem sentido quando nós as conhecemos. Isso está tatuado aqui, gente. Eu brinco que eu estou tatuando todos os meus slides, que aí eu não preciso andar com quadro nem projetor, eu já chego no lugar, já faço uma coreografia e consigo passar minha mensagem. Mas as coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. O desafio é aprender a saber quando, de fato, chegamos em um ponto que as conhecemos. Então, amigo Diego, como a gente está relativizando o conhecimento, se a gente entender que depois do Vale da Desilusão, toda caminhada de conhecimento vai trazer uma confiança e que essa confiança ela alcança um certo patamar de equilíbrio, eu acho que a gente caminha com essa certeza do Sócrates, só sei que nada sei, mas com um certo bem-estar. Eu acho que a gente faz as pazes com isso, sabe, Diego? E aí, Diego, entra a nossa discussão que a gente vem traçando há tanto tempo numa jornada tão bonita, que é parar de querer lacrar. Lacrar, gente, é um termo da internet que fala, nossa, lacrou. Lacrou é tipo assim, fechou a tampa, é isso aí, não se fala mais nisso, ele é o cara e tal. Aqui a gente tem uma busca pelo lacre. Só que aqui não, a gente faz o que a gente acredita, entendendo que existem outros posicionamentos, entendendo que a nossa caminhada pode passar por uma segunda, terceira leitura, mas a gente está tão certo, Diego, que a gente quer impactar as pessoas e tão certo que o que a gente fala, do jeito que a gente fala, só a gente fala, que a gente não tem medo de errar. A gente não busca o erro. E, Bruna, a gente estava falando nas lives anteriores que existe um movimento, uma reflexão que é a seguinte, eu não erro, ou eu aprendo ou eu acerto. Quando a gente cai da busca do lacre, que não aceita o erro como opção, entende que de fato o erro é uma opção, a nossa caminhada ela fica muito mais leve, porque pode ser que hoje, e boa noite, Deia Girassol, feliz que você está aqui, pode ser que hoje eu esteja dizendo uma coisa para vocês e que ano que vem eu mude completamente. Eu falei para vocês da integridade. Essa pessoa aqui, ela acredita que a integridade é eu nascer e morrer a mesma pessoa. Eu sou um cara de palavra. Então, se eu disse isso ano passado, como é que eu vou voltar atrás? Eu sou um cara de palavra.
Quando a gente chega nesse movimento aqui, a gente entende que integridade é eu ser a mesma pessoa, a mesma versão, nos mais diferentes contextos. Ainda que amanhã eu seja uma pessoa diferente, nos mais diferentes contextos. Então, por exemplo, a gente tem a causa carcerária. Muita gente hoje que ainda não conhece a caminhada, que ainda não conhece vários fatores envolvidos, podem ter uma opinião X. E pode ser que amanhã mude. E eu falo até o seguinte, gente, eu nunca tive uma experiência marcante com a criminalidade. Pode ser que ano que vem aconteça tanta coisa que mexa comigo que eu falo, gente, como é que um dia eu disse que essas pessoas mereciam uma segunda chance, essas pessoas fizeram isso para mim, isso para minha família, que Deus permita que não aconteça, mas pode ser que eu mude. E o que me faz falar de boca cheia e de coração aberto sobre isso hoje é essa integridade. A integridade que me relativiza o conhecimento e que eu entendo que as coisas não são absolutas e que eu posso ser quem eu sou hoje na minha essência, ainda que amanhã eu seja outra pessoa. Vinícius disse que essa é a maior verdade, eu consigo aprender qualquer coisa quando eu entendo aquilo, o porquê, o fundamento. A sua tatuagem é simplesmente uma verdade que tem aplicado. Vinícius, eu acho que se torna uma filosofia de vida, sabe? É uma coisa que sempre que eu encontro algum preconceito, todos nós temos preconceitos, conceitos previamente concebidos. Toda vez que eu encontro um preconceito eu falo, eu ainda não conheço o suficiente. Então eu tenho que amadurecer o meu conceito com experiência e reflexão para que eu possa ter um conceito de fato e quem sabe um pós-conceito, depois de ter vivenciado aquilo em plenitude, depois de ter conhecido melhor. Junto com esse gráfico eu quero trazer mais um para a gente encerrar os conhecimentos de hoje e depois eu vou passar uma atividade prática para nós, para eu poder sentar no computador ali e trazer o material complementar para vocês. Elorá, as coisas, se quem quiser printar, printa, porque essa mensagem é muito bonita. As coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. Gente, eu tenho um poema que eu fiz para a causa carcerária que tem esse título. E esse poema me fez realizar o sonho da minha vida até então, que era o de palestrar num TED Talks. TED Talks é um movimento internacional de palestras e que eles são muito criteriosos quanto a quem e o que vai ser dito lá. Basicamente, eles querem saber o porquê que você está buscando e como você vai transmitir e o que você quer falar. Então, eu passei nesse critério, tive a minha palestra no TED e eu comecei recitando esse poema. E, gente, a questão de recitar um poema, ela é engraçada porque o poema ele tem uma estrutura, né? As palavras rimam, uma coisa vem antes da outra. E eu estava com um medo muito grande nesse dia de esquecer alguma parte, de trocar alguma palavra, de tananã, 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 pessimismo, pessimismo, pessimismo. O que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a repetir para mim, generosidade. Eu me preparei da melhor forma que eu possível e eu vou encontrar o melhor aqui hoje. Ainda que eu diga algo fora de ordem, uma estrofe antes da outra, eu sei o que eu quero transmitir. Ainda que as palavras não rimem, eu sei a mensagem que eu quero passar. Isso me fez subir com leveza e sem medo do poema. Eu recitei o poema como se eu estivesse dialogando com aquelas pessoas e o resultado é fantástico. Esse poema é meu, Ju. Eu fiz em homenagem a tudo que eu vivenciei com a causa carcerária e ele pode ser encontrado com esse título aqui. Eu vou colocar ele no material complementar hoje também. Somos todos maiores que os nossos erros. TED. Se você colocar isso no YouTube, quem quiser passar uns 12 minutinhos a mais comigo hoje, é uma palestra super breve, você vai ver essa mensagem, vai ver as associações que eu faço entre a causa carcerária e a oratória e vai poder me ver num cenário diferente, porque aqui a gente está compartilhando, aqui tem os comentários para direcionar. Lá era um contexto expositivo. Eu não tinha a oportunidade de abrir para perguntas, então é uma outra dinâmica e eu acho que é legal para vocês observarem e refletirem. Nossa, isso que ele fez eu quero alcançar. Isso que ele fez não me representa, não gostei. E aí vocês vão se posicionando, a gente aprender a se posicionar entendendo o porquê. Falar que não gostou, para mim não atende. Falar que gostou, para mim não atende. Tem que dizer, eu gostei porque você fez isso e isso me proporcionou isso. Você organiza um roteiro para suas palestras e vídeo, a gente vai falar disso, xadrez, na aula em que eu vou falar sobre ensaio.
A Déia disse que adora esse TED, é simples e gostoso, amo seu posicionamento político sobre a causa carcerária, foi que me trouxe para estudar mais. Isso me emociona, Déia. De verdade, é muito bonito ver que o que eu digo do coração é escutado pelo coração. Diego disse, menos preconceitos e mais pós-conceitos. Diego, eu estou muito feliz de você estar aqui, eu não sei nem que horas que é aí. O Diego é um europeu fino, já poderia estar dormindo, mas escolheu estar aqui com nós. Minha mãe disse que você brilhou e continua brilhando. Obrigado, mãe. Para a gente encerrar essa live de hoje, existem aqui... essa é uma teoria de Noel Burke, vou mandar um material para vocês também, mas ela disse que quando a gente... A nossa relação com um conhecimento novo, com uma habilidade nova, ela começa num contexto de incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Então, por exemplo, 11h43, massa demais, Diego, vai sonhar com essa aula hoje. Quando eu quero aprender a dirigir, por exemplo, antes de eu querer aprender a dirigir, eu não sei que eu não sei dirigir, eu não sei que eu não sei pisar na embreagem, eu não sei que eu não sei passar marcha. Só que vai ter uma hora que eu vou falar assim, quero me inscrever em uma autoescola para eu aprender a dirigir. Então eu saio do eu não sei que eu não sei e entro para um contexto de incompetência consciente. Eu tenho consciência de que eu sou incompetente para dirigir. Então eu começo na autoescola a ver que são 5 marchas, a ver que tem que apertar a embreagem na hora que você está passando e que não pode acelerar enquanto você aperta a embreagem e que eu tenho 2 pés, mas são 3 pedais. E como é que eu faço? São 3 tipos de pedal. Mais de um tipo de pedal. O que eu faço, gente, quando uma palavra não sai, eu mudo o contexto dela para adequar a pessoa, ao plural e singular, isso me ajuda muito. Existe mais de um tipo de pedal e a gente só tem 2 pés. Então torna difícil a gente acelerar, frear, pisar na embreagem. E aí eu poderia dizer embrear, não sei se isso existe, então pisar na embreagem. Magela, fica aí, a live vai ficar... Magela é o meu fotógrafo oficial, gente, a gente já fez alguns ensaios juntos. Eu quero que você fique, para você entender, Magela, por que você tem que gravar vídeo ensinando as outras pessoas a fotografar tão bem quanto você faz. Quando a gente vai para cima, quando a gente continua na autoescola a entender o que a gente pode fazer, a gente chega num grau de competência consciente. É os primeiros momentos que a gente pega para dirigir. Então eu sei que eu tenho que dar seta para a esquerda, para passar a marcha e virar o volante para a esquerda enquanto eu reduzo um pouco. E aí a gente demanda uma energia mental para fazer isso. Só que depois, se a gente persevera dirigindo, a gente alcança o outro degrau, e eu vou repetir todos eles agora para vocês, que é o da competência inconsciente. Eu nem percebo mais que eu estou dirigindo. Eu consigo dirigir e conversar com outra pessoa, eu consigo dirigir e elaborar uma ideia. A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque aquilo, de uma maneira muito bonita, se torna automático. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, esses 3 gráficos que vão estar no material complementar, eles se complementam entre si na medida em que algo que a gente está com muito medo hoje, que a gente não sabe que a gente não sabe, depois a gente sabe que a gente não sabe, a gente vai crescendo nessa caminhada e fica uma coisa muito mais natural. Então as 4 etapas que a gente tem são as seguintes: incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência inconsciente, competência consciente e competência inconsciente. A gente vai galgando esses passos na medida em que a gente vai se familiarizando e se habituando com alguma coisa, que a gente vai solidificando a trilha da vaca, como a gente falou mais cedo. E para não faltar nada nessa live, eu quero deixar uma atividade prática para vocês, gente. E nessa atividade prática, eu quero que a gente circule o nosso moinho de vento. Então passa aí na sua casa, passa a mão em algum livro ou pega um e-book que você leu há algum tempo, um livro que tenha te marcado para mais ou para menos. Pode ser um filme, a proposta aqui é menos o que e mais o porquê. Pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um passeio, qualquer coisa que tenha marcado a sua vida, eu quero que você produza conteúdo para trazer alguma mensagem para alguém. Érica está dizendo para a gente entrar no grupo de estudo, é lá que são compartilhados os materiais complementares, então é muito importante que você faça isso. Deixa acabar essa live, você entra lá no link da minha bio, que fica embaixo da minha foto.
A atividade prática de hoje é que você produza conteúdo em relação a algum livro, que você circule o seu moinho, porque se você leu, você vai lembrar 10 minutos. É só entrar no link que está na minha bio, Rafa e Joyce. Érica, muito obrigado por ter dito isso. É muito legal, tem gente chegando todos os dias. Lá a gente tem um material complementar. Eu vou fazer um compilado e mandar todos juntos hoje, mas a gente consegue ter acesso a isso então dentro do grupo. E eu quero que vocês entrem comigo nessa viagem e que vocês façam esse vídeo. Uma dica de mestre aqui, gente. Ai meu Deus, estou com medo de gravar, eu não quero fazer isso, é muito difícil para mim. Abre uma live, gente. Abre uma live, pega o livro e faz assim. Gente, hoje eu vou falar sobre o livro O Vendedor de Sonhos. Esse livro aqui é muito legal, eu já até vi o filme, e ele tem uma mensagem muito bonita de ver. É um cara que tinha tudo na vida, depois ele não teve nada, só que ele era um filósofo, sabe? E aí ele ia compartilhando a mensagem dele. Eu acho que você deveria assistir, porque às vezes a gente está muito triste e esse livro ele traz uma visão muito diferente da vida como um todo. Ponto. E se é a live, já está feito. Depois você só clica assim, publicar como IGTV. Porque às vezes a gente gravar um IGTV, a gente quer gravar várias vezes, a live é aquilo, joguei e está jogado, sabe? No melhor dos sentidos assim. Então é uma ideia, você pode ou abrir a live ou gravar. E eu indico com muito carinho que você não fique até meia-noite, até as 11 horas do Diego aí. O Diego já é 11 horas, se ele for gravar 4 vezes, 5 vezes, vai dar 1h da manhã. Tenta gravar de primeira, falar o que você achou do poema, assiste o TED, fala do TED, do que for, gente, de como foi o seu dia hoje, mas tenta refletir sobre o que você está fazendo. Olha, eu gostei desse livro porque ele me fez pensar assim, na minha vida eu já passei por isso, basicamente isso. Tá aí, se a live está mais distante para você, faz IGTV. Quem acha que a live está mais próxima, faz a live. Vamos lá encerrar a live de hoje, gente, porque amanhã a gente tem muita coisa para trocar. Corre lá no grupo, quem ainda não está presente, que eu vou sentar, vou só encher a minha pancinha, vou jantar, vou sentar e gravar esse material com o máximo de amor que eu conseguir. Um beijo, gente, até amanhã. Obrigado, muito feliz de você estar aqui, Diego. Sexta-feira, meio-dia, eu tenho um encontro com esse Diego aqui, tá, gente? A gente faz uma live no nosso perfil que se chama Conversas que Fluem. Então vem, comparece que a gente vai trocar muita ideia juntos. Um beijo, obrigado a todo mundo que ficou, Rodolfo, Magela, Rafa, Liz, que estão mandando mensagem agora. Printa essa live, gente, com a foto da tatuagem aqui. Eu quero que vocês compartilhem qual mensagem mais tocou o coração de vocês, o que mais empoderou vocês nesse tópico de por que gravar vídeos. E é importante para mim porque enquanto eu janto, vocês mandam isso para mim e aí depois da live eu sento, assisto, me inspiro, me entusiasmo e trago um material de super qualidade para vocês. Um beijo, a gente se vê amanhã às 19 horas. Link na bio.